Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja o que você quiser ser aqui dentro deste curso de Petit Lenormand tradicional com o Gerson Faquiano. Ainda comentando sobre como funciona o curso, você vai receber um material em PDF quando a gente chegar nas aulas sobre as cartas, que é este que você está vendo na tela. Então nós temos um para cada naipe e você vai imprimi-lo conforme a sua necessidade do número de cartas, e conforme você vai estudando também, vai fazendo suas anotações, né, vai desenvolver ali os seus dotes artísticos no meio, que você vai poder ter um espaço ali para você refazer, representar a carta conforme você deseja. Ok? Agora indo diretamente para a história do Petit Lenormand, eu vou trazer algumas evidências aqui para vocês que em 1798, Johann Caspar Hetschel, que era um homem criador de jogos, empresário, dono de uma fábrica de artefatos de bronze, ele cria na cidade da Noruega um jogo chamado The Game of Hope. Vou pôr aqui na tela para vocês darem uma olhada. Tem esse nome, né, em alemão, que eu não sei como é a pronúncia, eu prefiro falar em inglês, The Game of Hope, e traduzindo para o português, o Jogo da Esperança. O baralho, ele era como um jogo de tabuleiro portátil, né? Funcionava como um tabuleiro portátil para entretenimento das pessoas. A proposta do Jogo da Esperança era lúdica e pedagógica, já que foi baseada na mesma ideia dos livros de emblemas que faziam um sucesso na época. O baralho só passou a ser chamado Petit Lenormand numa reedição que aconteceu após a morte de Mademoiselle Lenormand, na segunda metade do século XIX. Okay? Nesse momento, vários outros baralhos foram associados ao seu nome como pura estratégia de marketing. O nome do jogo ele é dado pela forma de como você ganhava ele. Porque lembra que nós estávamos falando de um jogo de tabuleiro. Então, quem chegar primeiro na carta da âncora, que era a carta de número 35, ele é o vencedor. A âncora é o símbolo da esperança. E também traz esse mesmo significado no baralho divinatório. E então, por conta disso, o jogo da esperança. Antes de falar de significados de carta, antes de a gente ver um monte de coisa. Que é o seguinte, que é o poder das palavras. Você vai pensar que cada carta no Petit Lenormand ele vai representar uma palavra. Okay? E se eu digo na interpretação, por exemplo, Carlos ama Marta muitíssimo, eu destaquei ali duas coisas que são bem importantes. O ama e o muitíssimo. Okay? Esse ama tem que estar nas cartas. E o muito, essa intensificação, tem que estar de alguma forma representado nas cartas. Eu não posso supor, eu não posso me dar a minha opinião, eu não posso falar por mim. Eu tenho que interpretar exatamente o que temos nas cartas. As cartas que eu escolhi aqui para representar essa frase é o homem, o coração e as estrelas. Perceba que a carta do homem é o Carlos. Né? Vamos supor que o Carlos pergunta, Carlos, me ama? E aí você tira 3 cartas e temos o homem, o coração e as estrelas. E aí essa frase, essas 3 cartas me dão essa frase. Carlos ama Marta muitíssimo. Por quê? Porque as estrelas é uma carta multiplicadora. O que ela está multiplicando? O coração. O coração não significa o amor. O amor de quem? Do homem. Que homem que estamos falando? Do Carlos. Então essa frase, essa interpretação, Carlos ama Marta muitíssimo, está correta. Eu não posso falar Carlos não ama Marta com essas 3 cartas. Eu não posso falar assim, o Carlos ama pouco a Marta. Porque não é isso que as cartas estão me mostrando. E é isso que a gente tem que ficar atento. Eu não posso supor as coisas. Eu não posso tentar adivinhar o que as cartas estão querendo dizer. Eu simplesmente decifro, eu sou um intérprete daquilo que realmente as cartas estão me mostrando. Temos aqui uma mesa real, né? E nós temos um grupo. O grupo 1 eu vou chamar de perto e muito perto. O que é muito perto?
né? Lembrando mais uma vez, eu escolhi aqui a carta da consulente, mas poderia ser qualquer carta, qualquer lugar da mesa. Só para ilustrar mesmo, eu estou mostrando para vocês. O grupo 1, como eu disse, é o perto e muito perto. O muito perto é tudo que toca a carta que eu estou olhando. Isso é o muito perto. E, obviamente, o perto é tudo que toca o muito perto. Então, tudo que está até 2 casas de distância da carta que eu estou olhando é considerado ok, é considerado perto, tá? Aí nós temos o muito perto e o perto. Dentro do método de distância, quanto mais perto do meu consulente, mais intenso é. E quanto mais longe, mais em segundo plano fica, menos intenso é e vai perdendo força e etc. Uma coisa que os iniciantes não se atentam é que quando falamos os nomes das cartas, como por exemplo Sol, Buquê de Flores, Foice e assim por diante, também estamos nos referindo respectivamente ao Ás de Ouros, a Rainha de Espadas e ao Valete de Ouros. O que isso quer dizer? Quer dizer que os emblemas são os naipes. Quer dizer que os naipes são os emblemas. Não há separação. Os emblemas só estão sendo representados em cada carta para fazer você lembrar de modo didático e fácil o que aquela carta da corte numerada ou os ases representam em cada naipe. Para este curso básico, eu quero trazer alguns conceitos / ideias que poucos são vistas por aí. Então, vamos começar. Aqui nós temos os símbolos, né? Na tela, são bem populares pra gente. Os naipes neste formato, né? O formato francês é comum. Porém, se você prestou atenção nas cartas do Jogo da Esperança que mostrei na introdução deste curso, temos para cada carta 2 padrões distintos para representar os naipes. Temos os naipes germânicos e os franceses. E vale ressaltar que dentro dos tipos de naipes germânicos existem outros padrões. E uma das primeiras coisas que vamos olhar quando abrirmos uma mesa real é perceber o seguinte: qual é o naipe dominante ao redor do consulente? Anotou isso? Isso vai nos mostrar a atmosfera que esse consulente está vivendo no momento. Por isso, a gente vai sempre prestar atenção qual é o naipe dominante. Ele tem muito naipe de ouros, ou ele não tem naipe de ouros, ele tem excesso, ele tem a falta. Se tiver equilibrado, tem 2 cartas, sei lá, de copas, 2 de ouros, 2 de paus, 2 de, né? 2 de cada elemento, tá equilibrado, tá ok. Agora, se tiver mais de um e menos de um, aí a gente pode fazer uma interpretação. E aí é neste momento que você compreende o motivo pelo qual ter os naipes, o símbolo dos naipes em cada carta vai ser de extrema importância. Perceba se o baralho tem os naipes ou não tem. Porque isso daqui, a partir de hoje, vai ser algo para se ver sempre, né? A gente vai analisar sempre a predominância de naipes numa mesa. E não vale dizer para o consulente coisas do tipo: você tem excesso de copas ou você tem a falta de copas. Dizer isso não é ler cartas, tá bom? O consulente, ele é leigo, o profissional é você. Para ele, tanto importa qual oráculo você está utilizando ou qual método você está empregando no momento da consulta. O que vale mesmo para ele é ter as respostas para suas dúvidas. Ok? Então vamos lá. Quando eu tenho o excesso de ouros perto do meu consulente, ele vai me dar uma atmosfera que esse consulente ele tem motivação, ele tem ações, ele está ansioso, tem acontecimentos rápidos e repentinos ao redor dele. Tá? Essa atmosfera que a gente percebe quando o consulente tem muitos naipes de ouros ao redor dele. Agora, quando eu não tenho naipes de ouros, já me mostra o quê? Que esse consulente ele tá
desmotivado, que existe uma falta de interesse, tem uma falta de praticidade nas coisas, ele não está agindo como deveria, ou seja, eu não tenho fogo. Eu não tenho fogo, eu tenho essa atmosfera, ok? Agora uma carta que eu amo. Eu sempre me simpatizei com essa carta, gente. Vocês têm essa coisa também de gostar mais de alguma carta do que outra? Não sei, escreva pra mim, coloca abaixo aí as cartas que você gosta. Vamos interagir, né? É bacana também. Tem alguma carta que você olha e fala assim, nossa, eu tenho... Não sei, sinto um carinho por essa carta. E tem aquela carta que você olha e fala, nossa, ai, não quero, sabe? A carta da chave é uma carta que eu acho muito bacana, eu gosto dela. Então vamos ver que aqui a gente tem muito aprendizado também com essas próximas cartas que aqui do naipe de ouros. Vamos lá. Palavra-chave para a carta da chave. A carta da chave é o sim, é a certeza, é o destino. Fala também das coisas que são quase inevitáveis. Isso é bem interessante de observar. Pode ser literalmente uma chave. E vamos ver também esse negócio de abre, fecha portas. Eu falei portas, com esse sotaque forte carregado, né, do interior. Vamos falar agora na prática, né, no método de distância, a carta da chave. A carta da chave ela vai significar muitas coisas boas quando está próxima da carta do significador. A chave é um prenúncio de sucesso, segurança e de soluções de que seus empreendimentos vão se realizar. Para observarmos quais são as ambições do consulente, podemos olhar para a carta da torre e olharmos diretamente para as cartas que estão logo acima dela. Então a gente vai buscar em qualquer lugar da mesa a carta da torre. Se a carta da chave prediz que ela tem sucesso, segurança e soluções e que os empreendimentos delas vão se realizar, a gente tem que procurar a carta da torre. E aí a gente vai olhar para essas cartas que estão pink, as cartas que estão logo acima da carta da torre. Tudo que sempre. Se você quer entender quais são as ambições do nosso consulente naquele momento, a gente está falando de um oráculo do estar, né? O Petit Lenormand é do estar e não do ser. Ou seja, eu posso estar brava, mas ser serena. Eu posso estar triste, mas eu sou uma pessoa feliz. Então, este oráculo, Petit Lenormand, Tarot, enfim, ele sempre vai tratar do momento do meu consulente. Isso não quer dizer que ele seja daquela forma, ok? Então, quais são as ambições para aquele momento que abriu a mesa? E a gente vai olhar para a carta da torre e vai observar que cartas temos ali seguindo acima. E a gente faz a leitura partindo da torre, né, de baixo para cima. Se eu tiver a torre numa posição que tenha uma carta acima, é uma carta que vai ter. Se eu tenho duas, serão duas. Ah, mas a carta da torre caiu na primeira linha. Então, não nos é mostrado quais são as ambições do nosso consulente naquele momento. Ok? Simples assim. Não tem como a gente criar ilusões em torno disso. Se não é mostrado, não é mostrado e ponto. Outra coisa bacana para olharmos é em relação ao quanto o consulente está dando atenção aos seus desejos e planos. E para isso a gente vai procurar uma outra carta dentro da mesa real, que é a carta do navio. Quanto mais perto do consulente o navio estiver, mais atenção ele está dando a esses desejos. Quanto mais longe, mais em segundo plano esses desejos, anseios e planos de vida do consulente estarão. Então a gente também olha, né, já dá um parâmetro de muita coisa bacana que já dá pra gente fazer logo de início com essas poucas cartas que a gente está vendo aqui. Agora nós vamos falar da carta da torre, o nosso 6 de espadas, que possui como palavra-chave a disciplina, oficial, isolamento, uma parede, um muro, a burocracia, governos, legalidade, grandes edifícios, autoridades e ações corporativas de modo geral. Vamos ver então a carta da torre na prática dentro do método de distância.
Ter essa carta perto ou muito perto do consulente não é um sinal favorável. Isso significa que alguém pode não reagir até a velhice. A torre é um indicador de expectativa de vida e da própria vida, razão pela qual faz parte do grupo de cartas que falam sobre o assunto saúde. Identificando a torre perto ou muito perto do consulente, procure imediatamente a carta do Sol dentro do jogo, para sabermos o quanto de energia vital ele possui. O Sol está perto ou longe? Algo corta ou para esse Sol? Em seguida, vamos olhar para as cartas da árvore, se está acima, abaixo, direita ou esquerda do consulente, o chicote e a carta do caixão. Tem cartas de ouros no bloco de 9 da carta do caixão? Tudo isso nós temos que observar quando a carta da torre estiver perto do consulente. Quanto mais perto do consulente estiver essas cartas, né, chicote, caixão, árvore, pior será em relação à saúde do consulente, como já conversamos outras vezes em exemplos dados dentro do naipe de ouros. A carta das estrelas, que possui como palavra-chave orientação, direção, sucesso, noite, é o norte, mostra os desejos e esperanças. Também é uma carta que fala da ciência e das tecnologias de ponta. Dentro do método de distância, a carta das estrelas nessas posições sempre fornece uma perspectiva tangível e esperança de sucesso nos empreendimentos. Planos e projetos estão indo na direção certa. A carta das estrelas perto e muito perto trará pelo menos clareza e um objetivo que está ao nosso alcance. Se esta carta cair na zona de conforto do consulente, né, perto e muito perto, junto com outras cartas positivas, o sucesso é garantido. Como aqui está no nosso exemplo, né? A carta das estrelas rodeada de outras cartas positivas. E aí a gente diz que o sucesso é garantido. Não importa o que seja que a consulente queira no momento, a resposta é sim. Ela vai conseguir o que deseja. Agora, algo que é muito importante. Ter a carta das nuvens perto da carta das estrelas faz com que signifique inúmeros problemas, já que a carta das estrelas é uma carta multiplicadora. Ou seja, vai significar muitos, inúmeros, tão quanto cada estrela que há lá no céu. Só que as nuvens perto das estrelas e perto da carta do trevo, elas alteram o significado. Ter a carta das nuvens perto da carta do trevo e da carta das estrelas, todo o seu benefício vai por água abaixo. Ela passa a significar inúmeros problemas. E quando a carta das estrelas ela descreve uma pessoa, pode caracterizar uma pessoa com sardas ou com manchas na pele ou pelo corpo. Agora, dentro do método de distância longe e muito longe, quando fica fora, né, do alcance do consulente, ele ou ela não poderá desfrutar da luz das cartas das estrelas, o que pode fazer com que a esperança e os objetivos fiquem um tanto fora de controle do consulente. Assim como a carta do Sol, os astros do Lenormand ainda assim brilharão sua luz nas áreas da vida que estiver tocando. Quando as estrelas estão distantes em uma leitura, mas o Sol e a Lua estão ao alcance do consulente, ainda pode haver um sucesso inesperado graças à perseverança extra que a luz do Sol emana e que seus raios alcançam facilmente o consulente, ou o benefício de sua popularidade ou respeito por causa de realizações anteriores que têm a ver com a carta da Lua estando por perto do consulente. Claro que é uma apenas entre tantas outras possibilidades que o contexto da leitura vai ajudar a definir melhor sobre como abordar estas cartas durante a leitura, ok? Então, ter a carta das estrelas longe pode dar a direção de algo ou que diz que não irá se realizar. Né? Não irá se realizar se tiver com cartas negativas ao redor das estrelas.
E aí a gente vai ter que procurar os astros, os outros 2 astros, que é a Lua e o Sol, que pode dar uma amenizada na situação se estiverem perto do consulente. Agora, se tratando de amor e relacionamento, nós temos como palavra-chave para a Carta das Estrelas o amor inspirado, os ideais românticos, relacionamento que vai durar algumas vezes, e em conjunções com outras cartas, amor predestinado, né? Aqui no nosso exemplo, a gente pode ter uma ideia de amor predestinado. O que você acha? Né, a gente já viu, acho que carta é suficiente para você começar a pensar um pouquinho sobre isso e observe, né? Dá uma pausa no vídeo. Você acha o quê? Que essa combinação, essas cartas aqui podem estar falando do quê? Pois é, nós temos a carta da chave, que abre o coração, esse amor, né, multiplicado pelo homem, e ali nós temos duas cartas muito boas, muito bem positivas, a divina providência abençoando e dando sorte a este amor, né? Dá uma ideia de caráter de que existe sim uma predisposição de que este amor estava escrito nas estrelas, ok? Que está no destino desta moça, né? Já que se for a consulente, né? Como normalmente é. E aí, o que a gente pode perder, né? Eu vou trazer aqui um pouco de vocabulário para você. Você pode perder, por exemplo, né? A gente estiver falando da carta do anel, de joias, de relógios, de braceletes, de anéis. A carta do envelope pode representar que você perdeu documentos, cartas, textos, notas ou uma filiação em algo. A carta dos peixes vai falar que a gente pode perder dinheiro, e eu estou falando de dinheiro de qualquer espécie, real, dinheiro de papel, moedas ou dinheiro digital. Os peixes, mais a carta do envelope, pode representar todos os papéis relacionados com dinheiro e cartões de desconto, cartões de estacionamento, bem como faturas e extratos bancários. O envelope, mais a carta do navio, pode representar todo tipo de passagem, né, relacionada a viagens, sejam elas de trem, avião ou ônibus, enfim. O livro, a carta do livro pode representar que você pode perder livros, obviamente, revistas e jornais. A carta dos pássaros vai representar o celular. A carta da raposa vai falar sobre maquiagem e cosméticos. A carta da foice pode representar as ferramentas de trabalho. E a carta da chave, obviamente falando de chaves. Agora falando do método de distância longe e muito longe. Se lembrarmos do exemplo anterior, nessas posições os ratos já estarão em seu esconderijo, seguro com os bens roubados, ou seja, com o queijo que ele roubou. Nesse caso, o dono do queijo será confrontado com um fato consumado. O dano está feito e concretizado, né? Algo foi erroneamente tirado do consulente de modo real ou figurativo. Outra possibilidade seria a perda permanente de seus pertences, ou pelo menos durante o período em que a mesa real foi aberta. Existe uma deficiência ou a falta de algo. O que os ratos pegaram pode ser deduzido das cartas que estiverem ao seu redor. Quando os ratos cair junto com a carta da casa, podemos ter um indicador de um roubo na casa ou na vizinhança do consulente. Também podemos interpretar essa combinação como a casa do consulente possuir ratos reais dentro dela. Lembre-se de que a carta da raposa também fará parte disso e estará por perto. A raposa é aquele animal que habilidosamente foge da carta do consulente. Isso pode ter muitas interpretações e um roubo certamente é uma dessas possibilidades.